E aí, pessoal, graça e paz, boa noite para vocês. Estamos começando mais um dia da nossa leitura bíblica e hoje nós estamos aqui no 12º dia, 12º dia da nossa leitura bíblica. Para quem não sabe, nós decidimos fazer esse projeto de leitura bíblica, 45 minutos por dia, uma leitura não é cansativa e de modo que a intenção nossa é ajudar as pessoas a ler a palavra de Deus. A intenção nossa é contribuir, inspirar com a leitura bíblica. Então eu quero te convidar para vir participar com a gente desses próximos dias. Ontem foi domingo, dia 18, não foi possível, mas hoje nós já estamos aqui já para nós lermos a palavra de Deus agora. E eu quero fazer uma oração e em seguida nós vamos ler. Como que funciona a nossa dinâmica? A nossa dinâmica, nós lemos um pouco o Novo Testamento, depois nós vamos para o Antigo Testamento e depois a gente lê mais alguns capítulos de Salmos, de modo que a gente tem essa dinâmica para não cansar a leitura e sermos saciados, pela palavra de Deus. Beleza? Então vamos orar e você que for entrando aí, compartilha essa live com mais pessoas. Ao final nós vamos deixar escrito aqui, vamos deixar a live salva e vamos deixar escrito também falando qual foi o capítulo que nós lemos aqui, dos livros, enfim, que você pode compartilhar com mais pessoas. Beleza? Vamos lá? Espírito Santo, obrigado por mais uma vez, mais uma oportunidade de estarmos aqui lendo a Tua Palavra. Deus, que o Senhor possa falar conosco no dia de hoje. Que ao lermos, ó Pai, a Tua Palavra possa entrar na nossa mente, nos trazer sabedoria, entrar no nosso coração, nos trazer calma, porque nós sabemos, ó Pai, que a Tua Palavra nos renova a cada dia e hoje não será diferente. Em nome de Jesus, eu te louvo e te agradeço. Amém. Vamos lá então, pessoal, olha só. Marcos. Nós já estamos no livro de Marcos, nós já lemos, não sei se você lembra, mas nós já lemos o livro de Mateus por completo, em menos de um mês, foi super rápido. E nós vamos ler agora o livro de Marcos. O livro de Marcos, nós lemos já o primeiro e o segundo capítulo, hoje nós vamos ler a partir do capítulo 3. Então abra sua Bíblia aí em Marcos, capítulo 3, tá bom? Marcos, capítulo 3. Outra vez, Jesus entrou na sinagoga e estava ali um homem que tinha uma das mãos ressequida. Estavam observando-o para ver se curava no sábado, para o acusarem. Disse Jesus a um homem que tinha a mão ressequida: levanta-te e vem para o meio. Então lhes perguntou: é lícito no sábado fazer o bem ou fazer o mal, salvar a vida ou matar? Mas eles se calaram. Olhando para eles em redor com indignação e condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem: Jesus disse ao homem: estende a tua mão. O homem então a estendeu e a mão foi-lhe restaurada completamente. Tendo saído, os fariseus tomaram logo conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. Retirou-se Jesus com os seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia, de Judeia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão, de perto de Tiro e de Sidom. Uma grande multidão que,
ouvindo, olha só, hein? Olha isso aqui, que ouvindo quão grandes coisas Jesus fazia, vinha ter com ele. Então, à medida que a multidão ia ouvindo o que Jesus estava fazendo, a multidão vinha para mais perto de Jesus. Então disse aos seus discípulos que ele tivesse sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que não o comprimisse, pois tinha curado a muitos de tal maneira que todos quantos sofriam de algum mal se arrojavam a ele para o tocar. Os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele e clamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas ele os advertia muito, para que não o manifestassem. Jesus então subiu a um monte e chamou os que ele quis e vieram a ele. Nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Gente, isso aqui para mim é incrível. Jesus, ele nomeia os discípulos, escolhe os 12, e aí o que ele faz? Olha só, nomeou 12 para que estivesse com ele e, enfim, e os mandasse a pregar. Ou seja, isso aqui está falando de enviar. O objetivo de Jesus era formar os discípulos para enviar eles para pregar e tivessem o poder de expulsar os demônios. São estes os 12 que designou: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, irmão de Tiago, os quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão o Zelote e Judas, o Iscariotes, que o traiu. Então Jesus entrou numa casa, afluiu outra vez a multidão, de tal maneira que nem sequer podiam comer. Era tanta gente que eles não tinham como comer. Quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, pois diziam: está fora de si. Os escribas que tinham descido de Jerusalém diziam: está possesso de Beelzebu, e pelo príncipe dos demônios expulsa os demônios. Assim, Jesus, chamando-os a si, disse-lhes por parábolas: como pode Satanás expulsar a Satanás? Se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. Se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. Se Satanás se levantar contra si mesmo e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em casa, se primeiro não amarrá-lo. Então saqueará a sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens e toda a sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Mas qualquer que blasfemar contra o Espírito Santo nunca obterá perdão, mas é réu de eterno pecado. Jesus disse isso porque alguns afirmavam estar possesso de espírito imundo. Versículo 31. Chegaram então seus irmãos e sua mãe e, estando de fora, mandaram-no chamar. A multidão estava sentada ao redor e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos te procuram e estão lá fora. Ele lhe perguntou: quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Então, olhando em redor para os que estavam sentados junto dele, disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Portanto, qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Que lindo isso aqui, né, gente? Qualquer que fazer a vontade de Deus, Jesus o considera como irmão, irmã e mãe. Capítulo 4 de Marcos. Outra vez Jesus começou a ensinar junto ao mar e ajuntou-se grande multidão de sorte, que entrou e assentou-se num barco, afastando-se da praia. E toda a multidão estava em terra à beira-mar na praia. Ensinava-lhes muitas coisas por parábolas e lhes dizia na sua doutrina:
ouvi. Escutai. Saiu o semeador a semear. Semeando ele, parte da semente caiu à beira do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram. Outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra. Logo nasceu, porque não tinha terra profunda. Mas, saindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. Outra parte caiu entre os espinhos, e, crescendo, os espinhos a sufocaram, e não deu fruto. Outra caiu em boa terra, e deu fruto, que vingou e cresceu, produzindo a 30, a 60 e a 100 por um. Então Jesus lhe disse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Quando Jesus se achou só, os que estavam junto dele com os 12 o interrogaram acerca da parábola. Ele lhes disse: a vós é dado saber os mistérios do reino de Deus, mas aos que estão de fora, todas essas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam e lhes sejam perdoados os pecados. Então Jesus lhe disse: não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. Os que estão junto ao caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Tendo-a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. Da mesma sorte, os que recebem a semente em solo rochoso, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a acolhem, mas não tendo raiz em si mesmos, são de pouca duração, sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra, imediatamente se escandalizaram. Os outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra, mas os cuidados deste mundo, os enganos das riquezas e as demais ambições entrando sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Os que recebem a semente em boa terra são os que ouvem a palavra e a recebem, e dão fruto, um a 30, outro a 60, outro a 100 por um. Versículo 21. Nós estamos em Marcos, capítulo 4, versículo 21. Ele lhes disse: vem a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada há encoberto que não haja de ser manifesto. Nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a vós, e ser-vos-á ainda acrescentada. Ao que tem, ser-lhe-á dado; ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Disse ainda: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse semente à terra, e dormisse, e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, e por último o grão cheio na espiga. Quando o fruto está maduro, logo se lhe mete a foice, porque é chegada a ceifa. De novo ele disse: a que assemelhamos o reino de Deus? Ou com que parábola o representaremos? É como um grão de mostarda, que quando se semeia é a mais pequena de todas as sementes sobre a terra. Mas tendo sido semeado, cresce e faz-se a maior de todas as hortaliças, e deita grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se à sua sombra. Com muitas parábolas semelhantes lhes dirigia a palavra, segundo o que podia compreender. Sem parábolas não lhes falava, mas tudo explicava em particular
aos discípulos. O bacana é isso aqui, ó. Jesus, ele gostava de pregar, ele falava com a multidão por parábolas. E aí ele explicava para os discípulos essas parábolas de forma particular. Ou seja, fazia parte do treinamento que Jesus estava dando a eles para eles sair a pregar. Versículo 35. Naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para outra margem. Deixando a multidão, eles o levaram consigo, assim como estava no barco. Havia também com ele outros barquinhos. Ora, levantou-se grande temporal de vento e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava a encher-se. Jesus estava na popa, dormindo sobre uma almofada. Os discípulos o despertaram, dizendo: Mestre, não se te dá que pereçamos? Ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: Cala-te, aquieta-te. Então o vento se aquietou e houve grande bonança. Ele disse aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e diziam uns aos outros: Quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Vamos ler mais um capítulo aqui. Nós vamos ler Marcos 5. E depois a gente vai lá para Gênesis. Como eu disse, um pouco a gente lê o livro de Novo Testamento e depois a gente vai no Antigo Testamento e depois a gente encerra a nossa leitura bíblica com o livro de Salmos. Marcos capítulo 5. Chegaram ao outro lado do mar, à província dos Gesarenos, ou em algumas versões fala Gadarenos. Descendo ele do barco, saiu-lhe ao encontro dos sepulcros. Sepulcros é cemitério, viu, gente? Um homem possesso de espírito imundo, o qual morava nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podia alguém prender. Nem ele presos com correntes, ele parava preso, do tanto que ele estava possesso. Pois tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém podia subjugá-lo. Andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, ferindo-se com pedras. Quando ele viu a Jesus de longe, correu e adorou, clamando em alta voz: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Pois Jesus então lhe dissera: Sai deste homem, espírito imundo. Então Jesus lhe perguntou: Qual o teu nome? Respondeu-lhe ele: Legião é o meu nome, pois somos muitos. E rogou-lhe muito que não os enviasse para fora daquela província. Ora, naquele instante andava ali, pastando pelo monte, uma grande manada de porcos. Os espíritos imundos rogaram a Jesus: Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. Jesus então permitiu. Saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era cerca de 2.000, precipitou-se por um despenhadeiro no mar, onde se afogaram. Os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade pelos campos. Muitos saíram para ver o que havia acontecido. Indo ter com Jesus, viram o endemoniado, o que tivera legião, assentado, vestido, em perfeito juízo, e temeram. Eles assustaram com o cara curado. Os que aquilo tinham visto contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos, e começaram a rogar-lhes que saísse da terra deles. Ao entrar Jesus no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. O cara gostou tanto que ele pediu a Jesus: Jesus, deixa eu ir com você, deixa eu entrar no seu barco também. Aí Jesus responde assim no versículo 19. Jesus, porém, não permitiu, mas aí Jesus disse para ele: Vai para a tua casa,
para os teus e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Então ele foi e começou a anunciar em Decápolis. Decápolis era o conjunto das 10 cidades mais importantes ali da época. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Glória a Deus, né? Jesus curou e falou para ele: vai e pregue, conta o seu testemunho. Versículo 21. Tendo Jesus passado no barco para o outro lado, Jesus então voltou para o outro lado. Ajuntou-se a ele uma grande multidão, enquanto ele estava junto ao mar. Então chegou um dos principais da sinagoga, por nome de Jairo, o qual, vendo-o, prostrou-se aos seus pés. Jairo já tinha escutado falar de Jesus, então, sabendo quem que era, ele já prostra aos pés, o adorando, aos pés de Jesus, para dar a ele adoração. E aí Jairo roga-lhe muito: minha filha está à morte. Rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos, para que sare e viva. Pelo que Jesus foi com ele, grande multidão o seguia, cumprindo-o. Certa mulher, versículo 25. Então, quanto Jesus ia com ele, e a multidão ia atrás e comprimindo, né, Jesus, apertando Jesus, aí no versículo 25 fala que certa mulher que havia 12 anos tinha uma hemorragia e que havia padecido muito à mão de vários médicos. E despedindo tudo o que tinha, sem, contudo, nada aproveitar, pelo contrário, indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou nas suas vestes. Eu gosto muito dessa versão, porque a Bíblia é clara em dizer que a mulher ela sofria há 12 anos, certo? E ela gastou tudo que tinha, né, com os médicos, com todos os recursos da época, e ela não foi curada. Pelo contrário, ela estava só piorando. E aí no versículo 27 fala assim: ela ouvindo falar de Jesus. Ela simplesmente ouviu falar de Jesus, e ela falou assim no versículo 28: se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. A pessoa simplesmente ouviu falar de Jesus e falou: não, eu preciso ir lá, eu não preciso nem conversar com ele, eu preciso tocar nele. Só o fato de eu tocar nele, eu já vou ser curada. Versículo 29. Imediatamente se lhe estancou a hemorragia e sentiu no seu corpo estar curada do flagelo. Aleluia! Jesus, conhecendo que de si mesmo saíra poder, voltou-se na multidão e perguntou: quem tocou nas minhas vestes? Jesus se assustou, porque saiu dele virtude. Responderam-lhe os discípulos: vês que a multidão te aperta, te comprime, dizes: quem me tocou? Porém, ele olhava em redor para ver o que isso fizeram. Eu fico imaginando Jesus olhando, procurando. Ué, que tanto de gente, ele olhando, procurando. Então a mulher que sabia o que lhe tinha acontecido, ou seja, ela já tinha percebido a cura, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Observe que lá no início, quando a Bíblia fala de Jairo, Jairo já chega se prostrando, ou seja, Jairo já tinha conhecimento de quem era Jesus. Ele não foi igual a mulher só ouvindo falar. A mulher não, a mulher ouviu falar. Então, ela não conhecia de fato quem era Jesus. Então, ela só exerceu a fé dela. E aí, quando acontece dela tremer, né, diante de Jesus, a Bíblia fala: temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. Aí ela contou tudo que tinha acontecido. E aí Jesus disse para ela: filha, a tua fé te salvou. Vai em paz e ser curada deste teu mal. Estando ele ainda ali falando, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga, a quem disseram: a tua filha está morta,
Por que incomodas o mestre? Aí, enquanto estava rolando lá, acontecendo esse rolê todo, algumas pessoas chegaram, aqui ó, chegaram alguns da casa do principal da sinagoga. Quem é o principal da sinagoga? É Jairo, certo? Chegou algumas pessoas dizendo para ele lá, para que você está incomodando o mestre? A sua filha já está morta. Porém, Jesus, ouvindo essas palavras, disse a Jairo, ao principal da sinagoga, não temas, não temas, crê somente. Versículo 37. E não permitiu que ninguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam muito e pranteavam. Ao entrar, lhes disse, por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, ela simplesmente dorme. Mas riam-se dele. Tendo ele, porém, feito sair a todos, tomou consigo o pai e a mãe da menina e os que vieram com ele e entrou onde ela estava. Então, Jesus, ele simplesmente chamou quem? Chamou Jairo, que era o pai da menina. E aí chamou a mãe da menina, que a Bíblia não fala o nome, certo? E aí, e os que vieram com ele. Quem que veio com ele? A Bíblia diz, Pedro, Tiago e João. Os outros ficaram lá para lá. A multidão ficou de fora da casa. E tomando a mão, versículo 41, Marcos 5, versículo 41, Evandro. Tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Então o nome da menina não é Talita. Não é porque isso aqui é na língua lá, né? Da língua judaica. Talita cumi. A gente pronuncia Talita porque é português. Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te ordeno, levanta-te. Versículo 42. E imediatamente, a menina que tinha 12 anos levantou-se e começou a andar. Então assombraram-se todos com grande espanto. Mas Jesus mandou-lhes expressamente que ninguém o soubesse e ordenou que dessem de comer a menina. Glória a Deus. Então, quando ela foi curada, eles não saíram lá para fora para contar o que tinha acontecido. Tinha milagres que Jesus falava para contar. Outros, ele preferia que ficasse só entre ali aquelas pessoas. Tá bom? Então, nós acabamos de ler Marcos, capítulo 3, 4 e 5. Anote aí. Marcos 3, 4 e 5. Vamos lá para Gênesis. Gênesis 30 agora. Ontem nós lemos Gênesis 37, 38. Ontem não, né? Anteontem. Nós ainda estamos na história de Jacó, né? Então agora Gênesis 30. E essa história é grande. Então vamos com paciência aqui para o livro de Gênesis. Nós lemos da última vez sobre os filhos de Jacó, onde Raquel era estéril e Lia teve os filhos. E agora nós estamos entrando na outra parte da história. Gênesis capítulo 30. Olha só o que acontece aqui. Ó. Vendo Raquel que não dava filhos a Jacó, ela teve inveja de sua irmã Lia. E disse então ela a Jacó, dá-me filhos, senão eu morro. Tipo assim, colocando a culpa em Jacó, né? Mas quem era estéril era ela. Então se acendeu a ira de Jacó contra Raquel e disse, acaso estou eu no lugar de Deus que te impediu
o fruto do teu ventre? Respondeu ela: Eis aqui minha serva Bila. Recebe-a por mulher, para que ela tenha filhos sobre os meus joelhos, e eu receba filhos por ela. Assim lhe deu a Bila, sua serva, por mulher. Jacó deitou-se com ela. E Bila concebeu e deu a Jacó um filho. Então disse Raquel: Julgou-me Deus, ouviu a minha voz e me deu um filho. Por isso lhe chamo de Dan. Bila, serva de Raquel, concebeu outra vez e deu a Jacó o segundo filho. Então disse Raquel: Com grandes lutas tenho lutado com minha irmã e venci. E lhe chamou Naphtali. Vendo Lia que ela mesma cessara de conceber, tomou a Zilpa, sua serva, e a deu a Jacó por mulher. Zilpa, serva de Lia, deu um filho a Jacó. Então disse Lia: Afortunada, e chamou-lhe de Gade. Depois deu Zilpa, serva de Lia, um segundo filho a Jacó. Então disse Lia: Feliz sou eu, as filhas me chamarão feliz. E chamou-lhe Aser. Saiu Ruben nos dias da ceifa do trigo e achou mandrágoras no campo. E as trouxe a Lia, sua mãe. Então disse Raquel a Lia: Dá-me, peço-te, das mandrágoras do teu filho. Respondeu ela: É já pouco que hajas tomado meu marido. Tomarás também as mandrágoras do meu filho? Disse Raquel: Por isso ele se deitará contigo essa noite, pelas mandrágoras de teu filho. Quando Jacó veio à tarde do campo, saiu Lia ao seu encontro e disse: Deitar-te-ás comigo, porque certamente te aluguei com as mandrágoras do meu filho. E deitou-se com ela aquela noite. E ouviu Deus a Lia, e ela concebeu, e deu à luz um quinto filho. Então disse Lia: Deus me tem dado o meu galardão, porque dei minha serva ao meu marido, e o chamou de Issacar. Lia concebeu outra vez, e deu a Jacó um sexto filho. Disse Lia: Deus me deu um excelente dote. Desta vez, o meu marido me trará com honras, porque lhe dei 6 filhos, e chamou-lhe de Zebulon. Algum tempo mais tarde, deu à luz uma filha, e chamou-lhe Diná. Então Deus se lembrou de Raquel, ouviu-a, abriu a sua madre, e ela concebeu, e deu à luz um filho, e disse: Tirou-me Deus a minha afronta, e chamou-lhe José, dizendo: Acrescenta-me o Senhor outro filho. Depois que Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: Despede-me, a fim de que eu vá para o meu lugar e para a minha terra. Dá-me as minhas mulheres e os meus filhos, pelas quais te servi, e partirei. Tu sabes o serviço que te prestei. Labão lhe respondeu: Se tenho achado graça aos seus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. E disse mais: Determina-me o teu salário, que tu darei. Disse-lhe Jacó: Tu sabes como te tenho servido, e como cuidei do teu gado. O pouco que tinhas antes da minha vinda foi aumentando grandemente, e o Senhor se tem abençoado por meu trabalho. Agora, pois, quando hei de trabalhar também por minha casa? Perguntou-lhe Labão: Que te darei? Respondeu Jacó: Não me darás nada. Tomarei a apacentar e a guardar o teu rebanho, se me fizerem isto. Passarei hoje por todo o teu rebanho, separando dele todos os salpicados e malhados, e todos os negros entre os cordeiros, e os malhados e salpicados entre as cabras. Isto será o meu salário. Assim responderá por mim a minha justiça no dia de manhã, quando vieres ver o meu salário assim exposto diante de ti. Tudo que não for salpicado e malhado entre as cabras e negro entre as ovelhas, esse, se for achado comigo, será tido por furtado. Disse Labão: Concordo, seja conforme a tua palavra.
E separou naquele mesmo dia os bodes listrados e malhados, e todas as cabras salpicadas e malhadas, tudo em que havia brancura, e todos os negros entre os cordeiros, e os deu nas mãos dos seus filhos. Então pôs 3 dias de caminho entre si e Jacó apacentava o restante dos rebanhos de Labão. Tomou então Jacó varas verdes de álamo, de aveleira e de plátano, e descascando nelas riscas brancas, descobriu o branco que nelas havia. Então pôs as varas que tinha descascado em frente dos rebanhos, nos canais de água e nos bebedouros, onde os rebanhos bebiam e conceberam quando vinham beber. E concebiam os rebanhos diante das varas, e as ovelhas davam crias listradas, salpicadas e malhadas. Então separou Jacó os cordeiros, e fez os rebanhos olhar para os listrados, e para os pretos no rebanho de Labão. E pôs o seu rebanho à parte, e não o pôs com o rebanho de Labão. Todas as vezes que as ovelhas fortes concebiam, punha Jacó as varas diante do rebanho, nos bebedouros, para que concebessem diante das varas. Mas, quando o rebanho era fraco, não as punha. Assim as fracas eram de Labão, e as fortes de Jacó. E o homem se enriqueceu sobremaneira, e teve grandes rebanhos, servas e servos, camelos e jumentas. O que me encanta nessa história de Abraão, Isaac e Jacó é a inteligência deles, o que eles faziam. Não estou falando se está fazendo para o bem ou para o mal, não, mas a inteligência deles é algo incrível. Algumas situações que a Bíblia retrata como isso daqui. Ele colocar as varas lá e as ovelhas gerar outras estradas também. É incrível isso daqui. Às vezes a gente passa em alguns textos, né, e não percebe, né? E quando a gente faz a leitura assim, calma, a gente começa a olhar com outros olhos a palavra de Deus. Agora vamos para Gênesis 31. Então Jacó ouviu que os filhos de Labão estavam dizendo: Jacó tomou tudo o que o nosso pai possuía, e do que pertencia a nosso pai, fez ele todas essas riquezas. Os filhos dele estavam bravos com ele. Viu também Jacó que o rosto de Labão não lhe era favorável como antes. Disse o Senhor a Jacó. Quem disse? O Senhor, Deus. Volta para a terra dos teus pais e para a tua parentela, e eu serei contigo. Então Jacó mandou chamar a Raquel e a Lia ao campo onde estava o seu rebanho, e lhe disse: Vejo que o rosto de vosso pai para comigo não é como antes, mas o Deus de meu pai tem estado comigo. Vós mesmas sabeis que, com todas as minhas forças, tenho servido a vosso pai. Mas vosso pai me tem enganado, e 10 vezes mudou o meu salário. Porém, Deus não permitiu que ele me fizesse mal. Quando ele dizia: os salpicados serão o teu salário, então todo o rebanho dava salpicados. E quando ele dizia: os listrados serão o teu salário, então todo o rebanho dava listrado. Deus também abençoava demais, né? Assim Deus tomou o gado do vosso pai e me deu a mim. Chegado o tempo em que o rebanho concebia, levantei os olhos e num sonho vi que os bodes que cobriam o rebanho eram listrados, salpicados e malhados. Disse-me o anjo de Deus no sonho: Jacó? Eu respondi: eis-me aqui. Prosseguiu o anjo: levanta-te os teus olhos e vê que todos os bodes que cobrem o rebanho são listrados, salpicados e malhados. Pois vi tudo que Labão já vem fazendo. Eu sou o Deus de Betel, onde ungiste uma coluna, onde me fizeste um voto. Agora levanta-te, sai dessa terra e volta para a terra de tua parentela. Então lhe responderam Raquel e Lia: temos nós ainda parte ou herança na casa de nosso pai? Não nos considera ele como estrangeiras? Pois nos vendeu e consumiu tudo o que foi pago por nós. Toda a riqueza que Deus tirou de nosso pai é nossa e de nossos filhos,
Portanto, faze tudo o que Deus te ordenou. As mulheres também eram sábias, né? Então se levantou Jacó, pôs os seus filhos e as suas mulheres sobre os camelos e levou todo o seu gado e todos os seus bens, que havia adquirido, o gado que possuía, que havia adquirido em Padã-Arã, a fim de ir ter com Isaque, seu pai, a terra de Canaã. Tendo Labão indo tosquear as suas ovelhas, Raquel furtou os ídolos do lar, Raquel custosa, que pertencia ao seu pai, e enganou Jacó a Labão, o arameu, não lhe fazendo saber que fugia. Ou seja, Jacó de novo aqui, a vida de enganador dele aqui pegou pesado de novo. Assim fugiu com tudo o que tinha e, passando o rio, foi em direção da montanha de Gileade. Então ele fugiu de Labão. Labão ficou meio querendo ele ficar lá, não vai embora não. Jacó pegou os trem, fugiu. Versículo 22. No terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Tomando consigo seus irmãos, e seguiu a Jacó por 7 dias, e o alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, um sonho de noite, e disse-lhe: guarda-te, não fales a Jacó, nem bem, nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó. Ora, Jacó tinha armado a sua tenda naquela montanha. Também Labão armou com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: que fizeste, que me enganaste, e levaste minhas filhas como cativas pela espada? Porque fugiste ocultamente e me enganaste e não me fizeste saber, para que eu te despedisse com alegria e com cânticos, ao som de tambores e de harpas? Não, nem mesmo me permitisse beijar meus filhos e minhas filhas. Fazendo assim, procedeste neciamente. Eu tenho poder para vos fazer mal, mas o Deus de vosso pai me falou ontem à noite, dizendo: guarda-te, não fales a Jacó nem bem, nem mal. Versículo 30 agora. Ora, partiste de vez porque tinhas saudades de voltar à casa de teu pai. Mas por que furtaste os meus deuses? Ixi, aí Labão aqui, pensou que Jacó tinha furtado os deuses dele. E Jacó não faria isso. Respondeu Jacó a Labão: tive medo, porque pensava que tu me arrebatarias as tuas filhas. Com quem achares os teus deuses, esse não viva. Olha o que Jacó falou, porque Jacó tinha certeza que ele não tinha pegado as estátuas lá, os deuses. E aí ele fala: com quem que você achar, com certeza tem que morrer. Diante de nossos irmãos, descobre o que é teu do que está comigo, e leva-o contigo, pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. De modo que Labão entrou na tenda de Jacó, na tenda de Lia, na tenda de ambas as servas, e não os achou. Saindo da tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel. Então Labão quer dizer, foi lá na tenda de Raquel também. Ora, Raquel havia tomado os ídolos do lar, e os tinha metido na albarda do camelo, e se assentara sobre eles. Labão apalpou toda a tenda, mas não os achou. Disse Raquel a seu pai: não se acenda a ira de meu senhor, por não poder eu levantar-me na tua presença, pois estou com o incômodo das mulheres. Assim ele procurou, mas não achou os ídolos do lar. Raquel então fez o quê? Mentiu. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, dizendo: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus utensílios, o que achaste de todos os utensílios da tua casa? Põe-me aqui diante dos meus irmãos e de teus irmãos, para que julguem entre mim e ti. Estes 20 anos eu estive contigo. As tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram, e não comi os carneiros do teu rebanho. Não te trouxe eu o despedaçado, eu o pagava.
Das minhas mãos requerias o furtado de dia e o furtado de noite. De maneira que eu andava de dia consumido pelo calor, de noite pela geada, e o meu sono me fugia dos olhos. 20 anos permaneci na tua casa. Isso Jacó falando com Labão, hein? 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 por teu rebanho, e 10 vezes mudaste o meu salário. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão, e o temor de Isaque não fora por mim, certamente hoje me enviarias vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao trabalho das minhas mãos, e te repreendeu ontem à noite. Então respondeu Labão a Jacó: essas filhas são as minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é meu rebanho. Tudo o que vês é meu. O que farei hoje a essas minhas filhas, ou aos filhos que tiveram? Agora, pois, vem e façamos uma aliança, eu e tu, e sejas por testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu-a por coluna. Disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. Tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. Chamou-lhe Labão Jegar Saduta, e Jacó chamou-lhe Galeede. Disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso foi chamado Galeede. Foi também chamado Mispa, porque disse: atente ao Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, embora ninguém esteja conosco, lembra-te de que Deus é testemunha entre mim e ti. Olha o aperto que Labão também fez com Jacó. Disse mais Labão a Jacó: eis este mesmo montão, e eis esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão para lá, e que tu não passarás este montão e esta coluna para cá, para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus do pai deles, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou seus irmãos para comer pão. Comeram pão e passaram a noite na montanha. Levantou-se Labão de madrugada, beijou seus filhos e suas filhas e os abençoou. Então partiu e voltou para o seu lugar. Aleluia! Glória a Deus! Lemos agora Gênesis 30 e 31. Essa história de Gênesis a gente vai ler com calma, gente. A gente não vai ler com pressa, não, porque a história é muito boa, muito bonita. A gente tem que ler entendendo, estudando. Então foi Marcos 3, 4, 5, Gênesis 30 e 31. Agora você vai lá para o livro de Salmos, Salmos 39. Já estamos quase encerrando. Confesso que eu estou cansado, com sono. Salmos 39. Abra sua Bíblia aí. Esse é um salmo de Davi. Eu já falei isso aqui. Nem todos os salmos são escritos por Davi. E é interessante que os salmos são divididos por 4 partes, viu, gente? 4 partes. E nós estamos terminando a primeira parte do livro de Salmos agora, que vai até o capítulo 41. Salmos de número 39. Eu disse: guardarei os meus caminhos e não pecarei com a minha língua. Refrearei a minha boca enquanto o ímpio estiver na minha presença. Mas quando fiquei em silêncio, como mudo, sem dizer uma palavra, nem mesmo acerca do bem, a minha dor se agravou. Acendeu-se dentro de mim o meu coração, e enquanto eu meditava, teou-se o fogo. Então falei com a minha língua. Faze-me conhecer, ó Senhor, o meu fim, e a medida dos meus dias. Faze-me conhecer a minha fragilidade. Mediste os meus dias como a palmos. O tempo da minha vida é como nada diante de ti. Todo homem é como um sopro.
Todo homem anda como uma sombra, em vão se inquieta, amontoa riquezas sem saber quem as levará. Mas agora, Senhor, o que espero? A minha esperança está em Ti. Livra-me de todas as minhas transgressões. Não me faças o opróbrio dos loucos. Emudecido fiquei, não abri a boca, pois Tu fizeste isso. Tira de sobre mim o Teu flagelo, estou desfalecido pelo golpe da Tua mão. Quando com repreensões castigas alguém por causa da iniquidade, destróis nele, com traça, o que tem de precioso. Todo homem é como um sopro. Ouve, ó Senhor, a minha oração e inclina os teus ouvidos ao meu clamor. Não te cales perante as minhas lágrimas, pois habito contigo como um estrangeiro, um peregrino, como o foram todos os meus pais. Desvia de mim o teu olhar, para que eu tome alento antes que me vá e não exista mais. Glória a Deus. Salmos de número 40. Esse aqui é bastante conhecido, né? Esse aqui é um clássico. Eu acredito que depois de Salmos 23, 91, acho que o 40, vocês que estão aqui concordam? Acho que o Salmos 40 é um dos mais conhecidos. Tudo bem que tem um 150 por ser maior, né? Mas a mensagem que o Salmos 40 traz, ela é bastante conhecida. Olha só. Esperei com paciência pelo Senhor. Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lamaçal horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos. Pôs um novo cântico na minha boca, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão, e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança, e que não atenta para quem? Para os soberbos, nem para os que se desviam para a mentira. Muitas são, ó Senhor meu Deus, as maravilhas que tem operado para conosco. Os teus pensamentos não se podem contar diante de ti. Eu quisera anunciá-los e manifestá-los, mas são mais do que se podem contar. Sacrifício e oferta não quiseste, mas as minhas ovelhas furaste. Holocausto e expiação pelo pecado não reclamaste. Então eu disse: eis-me aqui. Cheguei. No rolo do livro está escrito ao meu respeito. Olha o que Davi fala para Deus, hein? Que tinha no livro que ele estudava sobre as leis, sobre os profetas, tinha o nome dele escrito. Era a história contando a respeito dele, que viria um rei. Deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu. A tua lei está no meu coração. Prego retidão na grande congregação. Não cerro os meus lábios, Senhor. Tu sabes. Não esconda a tua retidão dentro do meu coração. Proclama a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondo da grande congregação o teu amor e a tua verdade. Não retenhas de mim, ó Senhor, a tua misericórdia. Proteja-me continuamente o teu amor e a tua verdade. Pois males sem número me rodeiam, as minhas iniquidades me prenderam e não posso ver. São mais numerosas do que os cabelos da minha cabeça, e o meu coração desfalece. Digna-te, ó Senhor, em livrar-me. Ó Senhor, apressa-te em meu auxílio. Sejam a uma confundidos e envergonhados os que buscam a minha vida para destruí-la. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Confundidos sejam por causa da sua afronta os que me dizem: bem feito, bem feito. Folguem e alegrem-se em ti os que te buscam. Digam constantemente os que amam a tua salvação: engrandecido seja o Senhor. Contudo, eu sou pobre e necessitado, mas tu, ó Senhor, cuidas de mim. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas, ó Deus
meu. Aleluia! Vamos ler só mais um, Salmos 41. Bem-aventurado é aquele que atende ao pobre. O Senhor o livra no dia do mal. O Senhor o livra e o conserva em vida. Será abençoado na terra e tu não entregarás ao desejo dos seus inimigos. O Senhor o sustentará no leito da enfermidade e o restaurará da sua cama de doença. Eu disse, Senhor, tem compaixão de mim, sara minha alma, pois pequei contra ti. Os meus inimigos falam mal de mim, dizendo, quando morrerá ele e perecerá o seu nome? Se algum deles vem me ver, diz falsidade, enquanto no coração amontoa a maldade. Então sai e disso fala aos outros. Todos os que me odeiam murmuram a uma contra mim. Contra mim imaginam o mal, dizendo, uma má doença se lhe pegou, está deitado, não se levantará mais. Até o meu próprio amigo íntimo, em quem eu confiava, que comia do meu pão, levantou contra mim o seu calcanhar. Gente, isso aqui eu acredito que seja Jonatas, mas eu não tenho certeza. Vou estudar mais depois para falar sobre isso daqui. É por isso que maldito o homem que confia no homem, né? Davi falando, né? Até meu próprio amigo, Senhor. E aí a Bíblia fala íntimo, até meu próprio amigo íntimo, Senhor, em quem eu confiava, que comia do meu pão, ele levantou contra mim. Mas tu, ó Senhor, tem piedade de mim. Levanta-me para que eu lhe retribua. Sei que te agradas de mim, pois o meu inimigo não triunfa sobre mim. Tu me sustentas na minha integridade e me colocas diante da tua face para sempre. Então, todas as vezes que a gente for íntegro, o Senhor nos sustenta. O Senhor está com a gente. E aí, Davi termina no versículo 13, Salmos 41, 13, dizendo o seguinte: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade e eternidade. Amém e amém. Ou seja, para todo sempre. Glória a Deus, meu Jesus, aleluia. Que maravilha hoje, hein? Nossa, que textos maravilhosos, um levando a outro, nós refletindo sobre isso. Glória a Deus pela sua vida, obrigado por você ter acompanhado. Eu vou deixar essa live salva aqui, vai lá, curte, comenta, compartilha, chama mais pessoas. Amanhã, 15 para as 11, eu quero estar aqui de novo. Deixa eu orar e abençoar a sua vida. Obrigado, meu Deus, por esse momento que nós passamos aqui. Agora 11h52 da noite. E eu quero pedir ao Senhor para que tudo que nós lemos aqui hoje, que essa palavra possa ser guardada no nosso coração para nós não pecarmos contra Ti. Possamos aprender, como lemos em Marcos hoje, onde o Senhor Jesus ensinava os discípulos, falava com eles e em seguida enviava eles para pregar. E é assim que nós temos que fazer, ó Pai. Pregar o Evangelho todos os dias. Não só através da nossa boca, mas através da nossa vida, do nosso testemunho. Simplesmente o fato de nós existirmos, nós já temos que pregar o Evangelho. Fica conosco, nos dê uma boa noite de sono, de descanso e que amanhã seja um dia eternamente lindo e maravilhoso, como o Senhor quer para cada um de nós. Em nome de Jesus, Deus abençoe vocês, abençoe a sua casa. Um grande abraço. Valeu, Evandro. Pastora Roberta, que bom ter você aqui com a gente, tá bom? Um abraço para vocês, fica com Deus e até amanhã, a nossa leitura bíblica 2026.